Há 2000 anos, praticamente tudo o que havia às margens do mar Mediterrâneo pertencia a Roma, incluindo a região que hoje corresponde a Israel e a faixa de Gaza. Uma região que naquele tempo era conhecida como a Judéia e mais ao norte a Galileia, povoadas na sua maioria por judeus. Cerca de 2 séculos após a queda do Império Romano, toda aquela região foi invadida e conquistada por exércitos árabes islâmicos, com parte da população local se convertendo ao islamismo. No século XVI, toda aquela área foi incorporada à província otomana de Damasco, iniciando um período de grande expansão graças aos seus portos mediterrâneos. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, já bastante reduzido em termos de poder e extensão territorial, optou por se juntar aos alemães e austríacos, levando os britânicos a invadirem e ocuparem a província de Damasco em 1918, desmantelando a província otomana e criando o Mandato Britânico da Palestina, uma entidade responsável por governar temporariamente toda a região que hoje corresponde a Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém. Um governo provisório que terminou em 1947, quando os britânicos decidiram sair, entregando para a recém-fundada ONU a tarefa de dividir a região entre os seus povos ancestrais, com a ONU apresentando naquele mesmo ano o plano de partição, através do qual a região seria dividida em 2 estados, um árabe e outro judeu, com Jerusalém mantendo-se como área internacional. Apesar de quase 70% das terras atribuídas aos judeus corresponderem ao deserto do Negev, uma área extremamente pobre em recursos naturais, os judeus aceitaram a partição. Mas os árabes, apesar de terem ficado com toda a área central circundando Jerusalém, uma área conhecida por ter excelentes terras de fácil cultivo, recusaram a partição, com uma coalizão de 10 países árabes atacando Israel no dia a seguir a sua independência, 15 de maio de 1948, com o objetivo de destruir aquele estado logo à nascença. Apesar dos israelenses não terem um exército formal, conseguiram vencer a guerra, ocupando grande parte das áreas que, pelo plano de partição da ONU, caberia aos árabes. Mas algumas áreas ficaram nas mãos dos árabes, com destaque para a chamada Faixa de Gaza. Uma região que recebeu esse nome por ser uma pequena e estreita faixa de terra espremida entre Israel, o Mediterrâneo e o Egito, com os egípcios governando a região até 1967, quando Israel venceu a chamada Guerra dos 6 Dias, que resultou na anexação israelense de toda a Península do Sinai e também da Faixa de Gaza. A anexação israelense da faixa de Gaza aumentou ainda mais os conflitos que já haviam na região, com a OLP, sigla para Organização para a Libertação da Palestina, criada em 1964, organizando e liderando os ataques contra as forças israelenses de ocupação a partir de 1967, com Yasser Arafat assumindo a liderança em 1969. Em 1993, por intermédio dos Acordos de Oslo, que tinham por objetivo dar aos árabes na faixa de Gaza e na Cisjordânia a autonomia política, Israel e a OLP aceitaram de comum acordo criar a Autoridade Nacional Palestiniana para atuar como órgão de governação civil da faixa de Gaza e da Cisjordânia, com o poder local dividido em 2 grandes facções políticas, o Hamas, fundada em 1987, e a muito mais antiga Fatah, fundada como partido político em 1965 por Yasser Arafat. Em 2005, para surpresa do mundo, Israel decidiu de forma unilateral retirar-se incondicionalmente da faixa de Gaza, incluindo toda e qualquer presença militar. Essa retirada foi vista por muitos como uma tentativa de Israel alcançar um acordo definitivo de paz com os árabes da faixa de Gaza. No entanto, o Hamas viu isso como uma manifestação de fraqueza que deveria ser explorada, levando aquela organização a iniciar fortes ataques em 2005. Resultando na imposição de um forte bloqueio tanto por Israel como pelo Egito, obrigando pessoas, bens e serviços a passarem por um forte controle fronteiriço, limitando bastante a movimentação até mesmo de bens essenciais que acabam por derrubar a qualidade de vida da população daquela região.
Algumas fontes referem que a população da faixa de Gaza é de cerca de 2 milhões de pessoas que se espremem em apenas 365 km², transformando-a na terceira área mais densamente povoada do planeta, com a população dependendo inteiramente de Israel para serviços básicos como esgoto, água potável e eletricidade. Com a população local sofrendo para ter acesso a serviços como saúde e educação de qualidade, afetando principalmente as crianças, as mulheres e os idosos. Em janeiro de 2006, o Hamas venceu a Fatah nas eleições palestinas, mas a Fatah, que defendia uma aproximação com Israel, não aceitou o resultado, iniciando uma guerra civil que em 2007 resultou na divisão da Autoridade Nacional Palestiniana, com o Hamas controlando a faixa de Gaza e a Fatah controlando a Cisjordânia. Logo em 2007, o Hamas aprofundou as parcerias firmadas com a Força Quds iraniana, um ramo das Forças Armadas do Irã dedicado à guerra não convencional. Por meio dessa parceria, o Irã financia e arma o Hamas para a realização de ataques com armas cada vez mais avançadas e letais. Desde os tradicionais foguetes do estilo Katyusha, com alcance limitado, mas na mesma com um terrível poder destrutivo, até grandes foguetes com ogivas explosivas de 250 quilos e alcances de quase 200 quilômetros, bem como mísseis antitanque e até mesmo drones para o ataque contra veículos e blindados israelenses. Com o Hamas usando os civis como escudo, escondendo essas armas no meio de grandes áreas urbanas para desencorajar ataques israelenses. O que significa que quando há confrontos com o exército israelense, a população civil acaba inevitavelmente sempre sofrendo e pagando um preço muito caro, mantidos como autênticos reféns no meio do fogo cruzado de uma guerra por procuração entre o Irã e Israel. Com os israelenses atacando as posições iranianas na Síria com cada vez mais força, os iranianos encaram o Hamas como o meio mais efetivo para causar algum dano em Israel, mantendo aceso um estado de guerra que promete durar ainda muitos e muitos anos. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.